Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do podcast Conflito e Consenso. Um podcast voltado para alunos e profissionais do direito, mas também para a comunidade em geral. Como vocês já sabem, nesta jornada, eu, Felipe Vanin Risson e o advogado Renan Kramer Boeira queremos discutir temas jurídicos relevantes e atuais, tudo de forma clara, mas sem perder a necessária profundidade que eles merecem. Este podcast é realizado graças à inestimável parceria do Diário de Vacaria. Pessoal, no episódio de hoje, nós vamos tratar, como tínhamos prometido, né, Renan, no nosso último episódio, promessa que e dívida. Fomos atropelados pela situação, né, nós vamos tratar sobre o Tribunal do Júri, né? No ritmo de carnaval, depois aí de uma pausa ali de uma semana e meia, por merecidas férias, né, que eu precisei aí tirar, né? A gente, então, no ritmo de carnaval agora, vamos tratar um pouco, então, sobre o Tribunal do Júri e também na onda do Oscar, né? Estamos no final de semana do Oscar, por quê? Com certeza. Porque há um filme aí que está fazendo também bastante sucesso, já recomendamos até que quem puder assista, né? O Jurado número 2 do grande Clint Eastwood, né? Da direção de Clint Eastwood, né? O Jurado número 2, filme bem interessante. E também tratar desse assunto sobre o Tribunal do Júri, não só pela relevância, pela importância, mas pela atualidade também. Porque a gente sabe, né, que na nossa própria comunidade, recentemente, alguns casos chamaram a atenção, algumas situações ali envolvendo feminicídios, homicídios, situações que chamaram a atenção e que às vezes as pessoas não sabem ou não conhecem quando é que um caso efetivamente vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, quando é que não vai, como é que é o procedimento do Tribunal do Júri, quais são as etapas. Então a gente vai aproveitar aqui também a expertise do Dr. Renan, que tem uma fila extensa, né, de processos trabalhados dentro do Tribunal do Júri, para a gente discutir e debater um pouco essa questão. É isso aí, né, Renan? É isso aí, pessoal. Tudo bom, Filipão? Tudo bem? A todo mundo que acompanha o podcast com a gente aí. O Tribunal do Júri, ele é, na minha humilde opinião, né, é o aspecto mais fascinante do nosso processo penal. Eu me tornei advogado criminalista em razão de atuar no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri desperta também uma curiosidade, porque ele é muito trabalhado no cinema, ele é muito trabalhado em séries, em novelas, em filmes. E muito importante a gente dizer, né, o Tribunal do Júri que tem mais de 200 anos de história, né? Exato. É bicentenário, né? Tem uma história bicentenária aqui no Brasil. E o Renan já puxou a questão relativa aos filmes, né? Eu também já tinha mencionado ali o Jurado número 2. Renan, acho legal também a gente também já deixar um pouquinho claro para o pessoal. Não caiam daqui a pouco num conto num conto de fadas ali, acreditando que o Tribunal do Júri no Brasil se assemelha ao sistema americano. Acho que isso é importante a gente isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Que a gente vai falar hoje já deixar meio claro. Então, aquela coisa assim, que às vezes a gente encontra no Tribunal do Júri, nos filmes americanos, né? Aquela coisa do chegando a prova aos 90 do segundo tempo, tu apresenta a testemunha principal, o documento principal que vai absolver o teu cliente. Isso aqui no Tribunal do Júri brasileiro não ocorre, né? É um pouquinho diferente. A gente vai tratar sobre isso, né? Falar dessas questões que diferenciam também os dois modelos, né? O Brasil, por exemplo, adota o Tribunal do Júri de uma forma muito mais restrita, né? Os Estados Unidos, além de questões criminais, o júri também pode ser adotado em questões cíveis, né? Nessa linha, né, Renan? Exato. O nosso processo penal, ele adota o Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. Ou seja, o homicídio, o feminicídio, infanticídio, o aborto, né? Todo esse tipo de delitos. E o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio. Exato. Né? Todos os delitos contra a vida são levados a serem julgados. Tem uma frase célere que diz que o Tribunal do Júri é o povo a julgar o povo perante o povo. Eu acho que isso é muito importante que o Renan está falando, né? O que acontece? O Tribunal do Júri, pessoal, é o ápice da atuação da comunidade, da atuação da população, decidindo o que ela entende, o que ela compreende naqueles crimes, né, que vão ser levados ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Qual é a compreensão daquela sociedade, daquela comunidade sobre determinados fatos. E como o Renan bem falou, no Brasil só vai a júri crimes dolosos contra a vida. Então, assim, o homicídio culposo, por exemplo, né, aquele homicídio
por exemplo, o atropelamento, né, como acontece, ele não vai a júri normalmente, em regra, né? Sim. O que vai a júri é o homicídio doloso, quando você tem realmente a intenção deliberada de matar. É o infanticídio, é o aborto, é o auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, é o feminicídio. São esses 5 delitos, né, que vão ao tribunal do júri e que, eventualmente, né, Renan, a gente pode até pensar futuramente num podcast, até para conversar um episódio ali, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses delitos, me parece algo bastante interessante. Mas é importante que a gente diga também, Renan, que além dos crimes dolosos contra a vida, eventualmente, os crimes que são conexos a eles, né, que estão interligados a esses crimes dolosos, podem também ser julgados ao júri. Por quê? Porque eles estão unidos, né? Estão unidos. Então, eu acho que o Renan também tem alguns exemplos, algumas situações que a gente pode tratar sobre isso. Exato. No nosso processo penal, como o Felipe bem destacou, além do crime específico do júri, por exemplo, o homicídio, os crimes que estão ligados, que foram praticados durante aquela conduta, também são levados junto com esse delito para a análise do júri, né? Como a gente estava conversando, o júri se trata de um julgamento onde não é um juiz togado que vai julgar, são pessoas da comunidade que são eleitas, né? Sabe quando você é convocado para ser jurado? É a mesma coisa do que você ter que trabalhar como mesário numa eleição. É o munus público, né? É o munus público. Você recebe uma convocação e aí você vai lá, depois de um sorteio, você pode ser alguém que vá julgar esse tipo de delito, né? Então, essa para nós é a grande diferença da grande maioria dos processos. Por exemplo, tu me citaste, né, os crimes conexos, mas existe, por exemplo, o latrocínio é um delito que existe uma ceifação da vida, mas não vai a júri. Inclusive, né? É simulado, né? Tem a súmula 603 do STF, né? Se eu não me engano, a súmula 603 do STF, que deixa bem claro, né? Até porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Né? É o matar para roubar. Então, interessa é a finalidade, né? Exato. Como a finalidade é o roubo, a subtração, né? A subtração patrimonial, o latrocínio, embora possa ocorrer uma tentativa, né, de ceifar a vida ou efetivamente que uma vida venha a ser ceifada, venha a se perder, né, ele não vai a júri, ele é um crime patrimonial. Então o que a gente tem? Por exemplo, vamos imaginar, eu pratico um homicídio, mato, né, uma pessoa e escondo o corpo, escondo o cadáver ou de alguma forma pratico ali um vilipêndio àquele cadáver, uma destruição daquele cadáver. O crime de vilipêndio ao cadáver, de ocultação de cadáver, ele não é um crime que normalmente iria para o tribunal do júri. Ele não iria para o tribunal do júri. Mas como ele está conexo, como ele está interligado com o homicídio, né? Então eles vão ser julgados conjuntamente. É muito comum também, hoje em dia, a gente trata sobre isso também, a prática de delitos contra a vida, por exemplo, vinculadas, por exemplo, a uma prática de um tráfico de drogas, por exemplo, relacionado, né? Uma disputa ali entre grupos rivais, né? Então, eventualmente, também, né? O tráfico pode ser julgado conjuntamente, né? Inclusive com o homicídio. Embora o tráfico não fosse normalmente de competência do júri, eventualmente ele pode ir. Inclusive, Felipe, existe uma linha da doutrina brasileira que defende, né, que os homicídios relacionados ao tráfico de drogas seja retirado do tribunal do júri, e muito pela quantidade de delitos que são interligados com o tráfico de drogas, e o segundo porque eles entendem que talvez a intenção seja não apenas a ceifar a vida, que seria o doloso contra a vida. Né? Exatamente. Pessoal, acho que uma questão muito importante também que a gente precisa abordar aqui, tá? É explicar que o procedimento do tribunal do júri, diferente, né, Renan, do que acontece na maioria dos outros procedimentos, na ritualística, né? Ele tem uma peculiaridade. Qual peculiaridade é essa? Qual particularidade é essa? Ele é um rito bifásico, ele tem 2 fases, né? Então, o tribunal do júri tem uma primeira fase que a gente chama de fase do judicium accusationis, desculpa o juridiquês aqui, né? Uhum. Que essa primeira fase é uma fase em que vai atuar justamente, né, o judiciário, em que vai atuar justamente ali o juiz, decidindo se aquele caso que se apresentou é um caso que realmente tem que ser julgado
pelo tribunal do júri, pelos jurados. E a segunda fase, o segundo momento, aí sim, aí nós temos o que se chama de judicium causa, né? Que é onde efetivamente aquilo que as pessoas conhecem, que é onde efetivamente o réu, o acusado, vai estar perante os 7 jurados, né? Estará diante dos julgadores da sociedade, né, as pessoas comuns ali da comunidade que vão julgá-lo. Então é importante que as pessoas entendam isso. São 2 etapas do tribunal do júri, né? Uma primeira etapa que fica a cargo do juiz definir se o réu vai ou não efetivamente para o júri, e a segunda etapa, que aí sim é, digamos assim, é o ápice, né? É o mais importante, me parece, que é onde os jurados aí sim vão decidir se ele é culpado ou inocente, se ele vai ser condenado ou absolvido de um determinado crime doloso contra a vida que lhe for imputado, né? Acho que isso é importante a gente tratar, né, Renan? Exato. Eu sempre explico para os meus clientes que, assim, processo do júri são 2 processos, né? Eu já tive muitas situações, inclusive, a gente estava falando antes de começar o programa aqui, onde o réu não foi pronunciado. Onde é a chamada sentença de impronúncia, né? Por exemplo, quando existe uma... Ou absolvição sumária também, pode ter uma possibilidade. Sumária, né? Exato. Existem fatos onde, por exemplo, assim, não, ocorreu uma legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, né? E essa legítima defesa foi devidamente filmada, comprovada, né? Não tem dúvidas daquilo. O juiz vai olhar e vai dizer, não, aqui é um caso de absolvição sumária, a pessoa não vai a júri. Então, existem esse primeiro processo que analisa o fato, se o fato vai ser julgado pelo júri, e depois existe toda a preparação para o julgamento final no plenário. Adotando um tom professoral, eu da minha mania de tom de professor, né? Então, assim, nessa primeira etapa do júri, nós chegamos na conclusão dela com 4 possibilidades. Na verdade, né? Uhum. Dá-se ao magistrado, dá-se ao juiz 4 possibilidades, 4 alternativas. Que alternativas são essas para que as pessoas possam entender? A primeira delas, vamos explicar um pouquinho, é a pronúncia. A gente chama de pronúncia. O que é a pronúncia? A pronúncia é a única das alternativas em que o acusado efetivamente vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? É o momento em que o juiz diz, não, olha, efetivamente, esse sujeito é o autor desse crime doloso contra a vida, seja um homicídio, um infanticídio, o que for, né? Não só ele é o autor, como efetivamente, não é que diz efetivamente, há elementos, né? Há indícios que indicam que ele é o autor, há elementos que indicam que há uma materialidade, né? Uma prova de que o crime ocorreu. Bom, então o juiz vai pronunciar e aí ele leva ele efetivamente para o segundo momento, que é o julgamento perante os jurados. Porém, nós temos outras 3 possibilidades, né, Renan? Que é a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Vamos falar um pouquinho sobre elas, porque essas etapas matam a possibilidade de o julgamento perante os jurados. Vamos falar um pouquinho da impronúncia. Primeiro eu dou até uma parte aí, justamente porque você mencionar sobre a questão da pronúncia. Hoje, quando a gente chegar na parte quente, hoje o conflito vai vencer o consenso, tá? E é isso que eu ia dizer, porque, por exemplo, a parte da pronúncia, pessoal, não quer dizer que o julgador analisou e disse, não, ele é culpado, vamos deixar os júri... Não, ele analisa sobre a ótica de que tem que existir a materialidade, ou seja, o crime existiu. Sim. Tu tem um cadáver, vamos dizer assim. Bem, muitas vezes nem até sempre, não tem nem o precisa, cadáver. nem O precisa caso do goleiro Bruno não tinha cadáver. Exato. Né? Então, assim, temos aqui a materialidade e indícios de que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Isso é o suficiente para encaminhar a pessoa para o júri. Inclusive, vigora nessa fase um princípio chamado indúbio pro societá. Aí é importante. Essa questão que o Renan tocou, acho que é fundamental. Então, antes de avançarmos para impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, vamos aprofundar um pouco isso aqui na pronúncia. O que acontece? Na etapa de pronúncia, a sentença, que não é uma sentença de condenar ou absolver. Na verdade, ela não é isso. Sim. Ela não é uma sentença que define o processo. Tá? O juiz, ao pronunciar, ele não está nem condenando nem absolvendo. Na sentença de pronúncia, o juiz está apenas dizendo que há indícios, que há elementos que indicam uma possível autoria do sujeito, né, do acusado,
E há elementos que indicam a materialidade do crime, de que o crime efetivamente ocorreu. Então, em razão disso, né, em razão de haver elementos de autoria, em razão de haver elementos de prova de que o crime ocorreu, materialidade, e de que esse crime seria doloso contra a vida, né, um homicídio doloso, um infanticídio, um aborto, então a gente vai levar para a segunda etapa, que é o júri propriamente dito. O que acontece, tá, pessoal? Isso é muito importante que se atente. Há um entendimento que perdura durante muito tempo no sistema brasileiro, de compreender que nessa etapa da pronúncia vigora o que o Renan já tinha falado, o indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, a favor da sociedade. Na dúvida, nós vamos mandar o sujeito para ser julgado pela sociedade, para ser julgado pelos jurados. Renan, tem um problema aí, né? Salvo o melhor juízo, né? Porque é uma presunção, na verdade, de culpa aí. Sim. Tu tá presumindo que, na dúvida, então eu tenho que remeter o sujeito para ser julgado, né, pelo tribunal do júri, pela sessão, efetivamente, lá pelos jurados, né? O que acontece? Qual é o problema? Salvo o melhor juízo, nossa Constituição, em matéria penal e processual penal, ela só faz uma presunção, que é a presunção de inocência. Ela só faz uma presunção de inocência. E aí surge uma teoria, né, uma ideia que vem sendo acolhida por alguma parcela interessante, importante da jurisprudência, inclusive pelo STJ, no sentido de entender que não vigora mais, de que não se deve vigorar mais o indúbio pro societate, mas sim o indúbio pro réu. O que é o indúbio pro réu? Na dúvida, a favor do réu. Então, na dúvida, eu vou impronunciar. Eu não vou remeter o acusado para o júri, né? Acho que tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que é interessante essa questão do indúbio pro réu como etapa da pronúncia. Exatamente, Felipe. Até porque, assim, o indúbio pro réu, ele é um princípio, né, que diz, como o nosso querido professor já traduziu para nós, na dúvida, a favor do réu. Ou seja, se existem elementos que, por exemplo, todo mundo que gosta de uma série criminal, de um filme, vai já ouvir o termo dúvida razoável, né? A dúvida razoável, se foi o cara ou não que cometeu o delito, o juiz tem que sempre ir a favor dele. Na fase de pronúncia, existe esse chamado princípio indúbio pro societá, ou seja, na dúvida, o juiz vai a favor da sociedade, que seria a tradução literal, mas ele remete o cara para um julgamento, né? Um julgamento perante o júri. O que acontece? Hoje em dia, tanto a jurisprudência quanto a doutrina está vendo que essa análise do indúbio pro societá começa a causar muitas vezes prejuízo para a pessoa, porque a pessoa, o que acontece? Muitas vezes tu vai ser julgado perante os jurados, que em suma maioria são leigos, e o jurado entende, quando o promotor refere nesse tipo de processo, que o fato dele estar ali, dele estar sendo julgado pelo júri, é porque a culpa dele já foi analisada por um juiz. Eu vou fazer uma provocação aí. Porque a gente, é aquela história. A gente tem que cuidar com o que a gente deseja. Cuidado com o que a gente deseja que pode se realizar. E aí às vezes pode ser um problema. O que acontece? Essa ideia de que também na fase de pronúncia, então na primeira fase do júri, deve vigorar o indúbio pro réu, ou seja, né, deve haver uma certeza, praticamente uma certeza, uma segurança de autoria e materialidade do crime para só então ele ser julgado pelos jurados, pode ser uma via de mão dupla para o acusado, Renan. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Por quê? O que acontece? Tu imagina o seguinte, hoje, com o indúbio para a sociedade, na dúvida, a gente manda para os jurados decidirem, né? Indúbio para a sociedade. Bom, o que acontece hoje? O promotor chega lá, olha, a dúvida é uma dúvida suprema aqui, está indúbio para a sociedade, a prova pode ser ruim, os jurados podem absolver. Quando tu deseja que desde a primeira etapa seja indúbio pro réu, ou seja, que eu tenho que ter uma prova segura de autoria e materialidade, o promotor pode chegar lá e dizer assim, meus amigos, seguinte, nós só estamos aqui porque há uma certeza já atestada de que esse sujeito é o autor, de que esse sujeito praticou o crime e de que o crime está provado. E, inclusive, se tu está trabalhando com sinal de certeza, se tu não teve uma absolvição sumária lá atrás, tu corre o risco até mesmo de prejudicar eventuais teses até de legítima defesa, por exemplo. Então, não sei o que te parece, não há um perigo de haver essa, digamos assim, o uso
invertido dessa ideia. Aquilo que a gente quer agora, que beneficia o acusado na primeira etapa, pode lá no futuro vir em prejuízo dele? Eu não chamaria nem de perigo, chamaria de uma realidade, né? Até porque, assim, por óbvio, né? Que se tu deixar o magistrado analisar isso, como ele analisaria numa sentença nos demais delitos, tu estaria colocando uma corda já no percurso do réu. Nós temos, assim, uma presunção, e geralmente se brinca na advocacia criminal, que tu entra no jogo perdendo já, né? Porque tu já tem um réu que foi denunciado, pronunciado, geralmente houve algum recurso e ele está lá na frente do júri depois de passar por todo um processo. Eu acredito, o que eu defendo, por exemplo, a minha linha de defesa é no sentido de que o quê? Hoje em dia existem magistrados que utilizam o indúbio pro societá para tudo, né? Questões, por exemplo, assim, além de analisar, pessoal, se o réu vai a júri ou não, o magistrado vai analisar, por exemplo, as qualificadoras, os elementos do E usa fato. o indúbio para societá para manter qualificadoras também. Exato, e utiliza... Quando deveria usar um critério mais técnico. Exato. Por exemplo, as qualificadoras são critérios técnicos, ou aconteceu ou não aconteceu, né? Existem inúmeras qualificadoras que são, para vocês terem uma ideia, o homicídio, por exemplo, o homicídio simples, ele tem uma pena mínima de 6 anos. O homicídio qualificado tem uma pena mínima de 12. Dobra. Ou seja... E o feminicídio, 20. Exato. O feminicídio então, assim, apenas sai de 20. Dependendo da qualificadora, ela vai dobrar, triplicar, ela vai fazer com que a pena... Então, para isso, tem que se ter uma análise técnica mais detalhada, além do... não, eu fiquei em dúvida se isso aconteceu ou não, eu fiquei em dúvida se houve... se ele atacou a pessoa de surpresa, se houve uso de veneno, se foi por motivo fútil, torpe ou algo assim, fiquei em dúvida, vou utilizar o indúbio pro societá. Isso é perigoso, porque a gente vê julgadores utilizando isso como uma espécie de razão para não julgar. Ele vai pegar todo o processo de pronúncia e vai dizer assim, não, tudo isso aqui vai a júri e vou tirar do meu colo, né? Vou dar uma de Pôncio Pilatos, vou lavar minhas mãos e vou mandar para os jurados. Só que o jurado não tem esse conhecimento técnico que teria que ser utilizado na sentença de pronúncia. Então, acho que para resumo, acho que a gente tem que, assim... Eu acredito que não vai ter muita discussão daqui a alguns anos. Vai vigorar, assim, também um indúbio para o réu. Eu acho que a nossa jurisprudência, a nossa doutrina vão se consolidar nesse sentido. Também na primeira etapa, a questão do indúbio para o réu. Porém, vai ser necessário que se tenha essa cautela. Exato, uma adequação. Na segunda etapa, né? Para não se utilize o simples fato de sujeito estar lá, já ser, digamos assim, um carimbo de condenação, né? Isso. Então, até porque a gente tem que cuidar, por exemplo, lembrar que pelo artigo 478, salvo o melhor juízo, por exemplo, o promotor não pode fazer menção à pronúncia, né? Ele não pode fazer menção à pronúncia. Sim. Como argumento de autoridade, sob pena de eventualmente levar até uma nulidade, né, do processo. Aos antecedentes. Então, são situações assim que a gente vai ter que cuidar lá na segunda etapa com isso. Bom, dando sequência, tá? Vamos lembrar. Então, além da pronúncia, nós temos outras 3 possibilidades. É um 4, né? Então, a gente já viu a pronúncia. O juiz, nessa primeira etapa, ele tem outras 3 possibilidades. Impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Acho muito interessante a gente falar da impronúncia, porque a impronúncia, ela é a dúvida suprema. Exato. A impronúncia é a dúvida suprema. Quando há uma dúvida total, né, uma dúvida completa, absoluta, sobre se o sujeito é o autor ou não do crime, se há até mesmo prova ou não do crime, às vezes tu pode ter dúvida até em relação a isso, né, mas essencialmente sobre a autoria, exige-se do magistrado a impronúncia. E aí surge uma questão que eu acho interessante. A impronúncia, tá? Ela, uma vez transitada em julgado a sentença, tu pensa assim, bom, transitou em julgado, né? Ou seja, a sentença não cabe mais recurso, vamos dizer isso. Pô, então morreu, tô livre, né? O réu pensa, tô liberado. A impronúncia tem uma questão interessante. Mesmo transitada em julgado, enquanto não ocorrer um prazo de extinção de punibilidade, como, por exemplo, uma prescrição do crime, enquanto o crime não prescrever, é possível que, se surgir prova nova, haja uma nova denúncia. Eu relato isso porque eu me deparei uma certa vez com uma situação assim. Tá? Um caso muito interessante, é um caso de um homicídio, não vou entrar evidentemente em detalhes
com nomes e tal, para evitar, evidentemente, alguma situação de constrangimento, mas é uma situação de um homicídio, né, consumado, né? A prova realmente é uma prova bastante frágil, é uma prova bastante duvidosa, né? E o juiz impronunciou. Houve a impronúncia do acusado. Impronunciado, transitado em julgado, não cabia mais recurso, tudo beleza. Alguns meses depois, um familiar da vítima chega no Ministério Público e apresenta uma testemunha que teria presenciado o crime e confirmava a autoria do réu. Bom, o que a gente fez? Olha, não prescreveu ainda. Mas transitou em julgado, não tem mais como recorrer. Não é questão de recurso. Como não prescreveu, é apenas uma impronúncia, a gente ofereceu uma nova denúncia. Agora baseada, né, na nova prova. Uma prova que não existia antes, numa testemunha que antes era desconhecida e que surge agora. Né? Eu me lembro que a defesa ataca dizendo não, né, transitou em julgado. Não. Nesse caso, está lá no artigo 414, seu parágrafo único, né? Admite-se sim a nova denúncia no caso de impronúncia. Por que eu acho que isso é importante a gente mencionar? Já não vai ser o caso da absolvição sumária. Exato. Na absolvição sumária, absolvido por uma legítima defesa, por uma comprovação, uma prova cabal de que não foi ele o autor, morreu, né? Não transitou em julgado. Não tem prova nova que vá reformar essa questão. Eu acho interessante esse detalhe, né? Pronúncia da dúvida suprema, né? Exato, com certeza. Inclusive, a impronúncia, ela tem casos muito interessantes, como você falou, pode haver uma nova pronúncia. Eu tive uma situação, por exemplo, de impronúncia, onde o réu foi acusado de, em determinado horário, ter cometido um delito. Ele tinha uma filmagem dele no horário que, segundo ele, teria ocorrido o delito, só que a denúncia mencionava 1 hora depois. Como se o crime tivesse ocorrido 1 hora depois daquele horário da filmagem dele. O crime tivesse... Por quê? Porque o crime foi filmado, ele não aparecia na filmagem, mas as imagens mencionavam aquele horário. E aí o que a gente fez? A gente pediu para que a juíza oficiasse a polícia militar para informar o horário em que ela foi acionada. Que seria mais ou menos o horário do crime. Exato. Né? E aí, como a polícia militar informou e a hora realmente batia com o horário que o réu foi filmado em outro local... Em que o réu foi filmado em outro local, não Exato. Na cena do crime. Aí a juíza o crime se dizia que era às 11, o réu teria sido filmado lá pelas 10 horas em outro local. Exato. E chegou-se na prova de que o crime então era às 10, é isso? Exato. E aí... Justamente por causa disso, a juíza entendeu que existia dúvida, porque ele foi filmado cerca de 10 minutos depois do da polícia ter sido acionada. Mas em outro local completamente distante, completamente longe. Sem tempo dele chegar onde... Ou seja, era humanamente impossível dele estar lá. A juíza entendeu pela impronúncia. O que isso significa? Se amanhã depois aparecesse uma testemunha e dissesse eu vou discordar da juíza. Ela devia ter absolvido sumariamente. Exato. Porque havia uma prova cabal de que ele não era autor. E é por isso que eu entrei nesse assunto. Olha o nosso conflito e o consenso aí, né? Exato. Por isso que eu entrei. Porque se amanhã depois aparecesse uma testemunha e dissesse assim, não, olha, eu sei que ele alterou lá o vídeo, já mudaria, ele poderia ser denunciado novamente. Exatamente. Né? Exatamente. Mas a prova demonstrar que ele não estava no local, a sentença teria que ser de absolvição sumária. Mas foi de impronúncia. E aí a gente chega, então, ao terceiro momento. Então, a gente já falou da pronúncia, falamos da impronúncia. A terceira possibilidade é a absolvição sumária. A absolvição sumária é a certeza. Exato. Certeza do quê? Certeza de que o réu não foi o autor do crime. Né? Ou que agiu sob um excludente. Exatamente. Tu tem a prova cabal de que o sujeito, prova clara, né, escorreita, de que o sujeito, na hora do crime, estava em outro local, como é o teu exemplo. Né? Então não foi, é impossível que tenha sido ele o autor. Nesse caso, o juiz tem que absolver sumariamente. Não leva a júri. O juiz já mata o processo aí. Exato. Também vai absolver, né, Renan? O Renan já mencionou, por exemplo, nas situações
de alguma excludente de ilicitude, por exemplo, ou excludente de culpabilidade. Por exemplo, as excludentes de ilicitude. Está provado que ele agiu em legítima defesa. Está provado que ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. Está comprovado que ele agiu em estado de necessidade. Dá outro podcast isso aí, hein? Falar o que é legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, né? Estado de necessidade. Eu acho que dá outro podcast para a gente tratar sobre essas questões. Então, nessa situação, absolve-se sumariamente, porque tu tem a certeza de que o sujeito ou não cometeu o crime, né? Ou está, digamos assim, protegido por uma dessas excludentes, correto? Exato. E, inclusive, pessoal, a gente falou do cinema, tem um filme brasileiro, tá? Que retrata o que é considerado por muitos doutrinadores que é o maior erro judicial da história do Brasil, que é o caso dos irmãos Naves, né? Tem um filme brasileiro que retrata toda essa história, onde 2 irmãos foram condenados por terem assassinado um tio, né? Um deles morreu na prisão, inclusive, e anos depois o tio aparece vivo. Essa é uma situação de absolvição sumária, né? É claro, nesse caso foi preciso uma revisão criminal, mas digamos que a pessoa foi acusada de matar alguém e de repente a pessoa aparece viva, absolvição sumária. Exatamente. É provado que ela agiu em legítima defesa, absolvição sumária. Perfeito. Bom, vamos então para a quarta possibilidade, né? Então, vamos lá. Pronúncia é a única que leva o sujeito ao júri. Impronúncia é a dúvida, né? Não leva ele a júri. Mata aí. Absolvição sumária é a certeza total de que o sujeito não é o autor do crime ou agiu com alguma excludente, também já mata o processo aí. E a quarta alternativa é a chamada desclassificação. Vamos lembrar, galera. Vamos lembrar. Quando é que a gente tem júri? Qual é os crimes que vão a júri? Somente os crimes dolosos contra a vida. São eles: homicídio, feminicídio, infanticídio, aborto, auxílio ou induzimento e instigação ao suicídio. São esses os crimes que vão a júri. Se no correr da prova, no correr do processo, ficar demonstrado que eu não pratiquei um desses crimes, que o crime é outro, que o crime é diferente, então eu não vou a júri. Há o que se chama de desclassificação. Como assim desclassifica? Tu tira o crime, tu deixa de ser um crime doloso contra a vida. Tu passa a tratar ele como um crime comum, né? Como um crime como outro qualquer. Aí nós estávamos um pouquinho antes do podcast tratando disso, né? Uma situação que o Renan talvez possa falar melhor, de um caso em que o réu, né, encontra um desafeto, né? E ele puxa a arma e ele dá 5 tiros. Só que ele dá um tiro num poste, dá um tiro num carro, dá um tiro pro alto, dá um tiro não sei onde, e nenhum tiro é em direção ao sujeito. Fica um indicativo aí de que ele não quis matar. Se ele quisesse matar, ele atirava no sujeito. Exato. Há um indicativo ali de que o crime seria qual? Disparo de arma de fogo não vai a júri, né? Então é o que se chama então de desclassificação. Eu achei esse caso, quando tu mencionou, eu achei esse caso bem interessante, né? Na verdade, sim, há muitos anos atrás, bem, eu tenho aproximadamente, na minha carreira, tenho mais de 50 plenários que eu já trabalhei. E teve um ano que eu trabalhei em mais de 16 casos no mesmo ano. Um desses casos foi muito curioso justamente por isso. O cliente tinha um desafeto, tinha um medo de um certo rapaz. Quando enxergou o cara na rua, ele puxou a arma e ele atirou para tudo quanto é lado, menos onde o cara estava, né? Mesmo assim, ele foi levado a júri. Aí, pessoal, entra uma coisa que é muito interessante, que é o chamado animus necandi, tá? Que isso é o quê? A intenção de matar. Como é que é? O Charles Bronson. Exato. É o desejo de matar. Esse aí, o animus necandi, é o caso Charles Bronson. Exato. Quem não conhece Charles Bronson, procure. Grande ator. Procure a sequência de filmes Desejo de Matar. Tem do 1 ao 5. Não. Eu acho que tem do 1 ao 1000. Eu tenho a tendência de que Desejo de Matar deve ter do 1 ao 1000, assim, ou a perder de vistas, assim, deve ter muito. Exato. Essa é uma razão, por exemplo, para desclassificação. Porque, às vezes, o que acontece? Eu fui agredir alguém, né? Eu avancei no cara, dei um soco nele ou algo assim, e o cara, por um acidente, caiu, bateu a cabeça, faleceu, né? A minha intenção era matar ele
ou era apenas machucar? Uma lesão né? corporal seguida Exato. de morte, que não Isto vai a júri também. Seria um Não vai a júri. caso de desclassificação. É o caso típico, né? É o caso típico, a situação em que o sujeito, então, entra em confronto, né? Os sujeitos ali estão numa, como a gente diz, num jargão policial, assim, numa desinteligência, né? E aí o sujeito estão brigando e daqui a pouco, olha, eu dou um soco no sujeito, o sujeito cai, bate a cabeça, morre, né? Não havia uma intenção, a princípio, né? A princípio, né? Tudo pode ser questionado posteriormente, mas a princípio não havia uma intenção de efetivamente tirar a vida do sujeito, né? Tu acabou cometendo, na verdade, um crime de lesão corporal seguido de morte, que está previsto no ordenamento, né? E não é caso de júri. Exato. Não é crime que vai a júri. O pessoal que gosta, por exemplo, de caçar, né? Ah, é verdade. Eu atiro ali num javali, né? A bala atravessa o javali e acerta alguém que estava atrás e eu não vi. A intenção não era matar a pessoa. No máximo ali um homicídio culposo, uma lesão corporal, se não matou. Outro exemplo de desclassificação. Não iria a júri nesse tipo de situação. Bom, e aí surge uma questão interessante que eu acho que é porque dentro desse nosso objetivo também de informativo, um pouco educacional, né? De a gente tratar um pouco desses 4 casos, dos recursos cabíveis nesses 4 casos, né? Então nós temos pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Bom, saiu uma sentença nesse sentido. Saiu uma sentença de pronúncia, né? O advogado de defesa se depara com essa sentença. Qual é a alternativa do advogado de defesa? O famoso recurso em sentido estrito. Está previsto lá no artigo 581, né, do Código de Processo Penal. Salve o melhor juízo, inciso 4º. Me ajuda aí, Renan, mas eu acho que é o inciso 4º, né? Então, vamos com cautela um pouco com isso, porque tem algumas questões interessantes aí. Então, no caso da pronúncia, é recurso em sentido estrito. No caso da absolvição sumária e da impronúncia, o recurso é outro. É a apelação, né? Então a gente tem que cuidar, porque essa inclusive foi uma alteração lá da reforma lá de 2008, se eu salvo o melhor engano, né? Porque antes também era possível um recurso em sentido estrito e passou a ser apelação o recurso. Então, absolvido sumariamente ou impronunciado, caberá a acusação, de regra a acusação vai fazer o recurso nesse caso, né, interpor então uma apelação, é um recurso diferente, né, com prazos diferentes inclusive, né, os dois têm prazo de 5 dias para interposição, mas as razões do recurso em sentido estrito são 2 dias e da apelação 8 dias, né, 8 dias, né, 5 dias para interpor, 8 dias para razões. E no caso da desclassificação, como está remetendo a outro juízo, na desclassificação nós ficamos também com o recurso em sentido estrito, nos termos, se eu não me engano, acho que é o inciso 2, né, do 581, salvo o melhor juízo, mas salvo o melhor juízo, acho que é o 581, inciso 2. Então, assim, é preciso que a gente atente para estas 4 possibilidades na primeira etapa, né? Na primeira etapa do júri. Então, vamos lá. Tu tem toda a primeira etapa, o juiz não vai, né, a princípio, com a pronúncia, não vai condenar, também não vai absolver. Ele vai fazer o que a gente chama, então, de um juízo de admissão, de admissibilidade. Admitir que ele vai ser julgado por júri na pronúncia, né? Segue aí, Exato. Não, e é um truque que eu sempre falo, por exemplo, você que é estudante de direito, eu falo para os meus estagiários também, que assim, ó, se resolveu o processo terminou, é apelação. O processo não terminou, recurso em sentido estrito, que seria o caso da pronúncia, exatamente, né, e da desclassificação. Vão ter outros Perfeito. procedimentos após aquilo. Perfeito. Enquanto que a impronúncia e a absolvição, o processo se encerra por ali. Por mais que possa haver uma nova denúncia, vai ser um novo processo. Então não seguiria o procedimento. Com isso, Renan, eu acho que a gente deu um panorama bem legal da primeira etapa do júri. Pessoal, nós estamos só na primeira fase do júri. A fase quente vem na sequência. Aí chegamos na parte boa. Aí chegamos na parte boa, que é efetivamente o tribunal do júri propriamente dito, a sessão de julgamento perante o tribunal do júri, onde aí sim, aí vai ser perante os jurados. Aí são os tribunos, né? Os tribunos do júri, né? A grande oratória do júri, a oratória do grande advogado, a oratória do grande promotor, aquela beleza do tribunal do júri. Eu acho essa parte, né? A segunda etapa, a parte estupenda do tribunal do júri, porque inclusive, me perdoem os magistrados, o magistrado fica em segundo plano ali. Ah, mas ele é o presidente. Sim, ele é o presidente da sessão, mas ele está num segundo plano, né? Os tribunos é que fazem, né, a sua demonstração
na sua oratória e no seu conhecimento, a demonstração do seu conhecimento de toda a técnica jurídica, né? Evidentemente, os magistrados, evidentemente, também vão cumprir um papel absolutamente importante, relevante, como presidentes da sessão, mas aí é o ápice, né, da atuação do advogado, o ápice da atuação do promotor. Então, eu acho que com isso a gente conseguiu dar um panorama legal da primeira etapa do júri, e no próximo episódio, a gente já deixa aqui como spoiler, né, meu amigo Renan? A gente já deixa aqui como spoiler, vamos tratar da segunda etapa do júri, né? O segundo momento, e aí a gente tem muitas questões interessantes. Exato. Nós vamos falar, por exemplo, legítima defesa da honra, né? Pode legítima defesa da honra ainda ser alegada no tribunal do júri? A disposição cênica do júri, a cena do júri. Onde é que fica o réu? Onde é que fica o promotor? Onde é que fica o juiz? Acho que essa é uma discussão legal pra gente tratar. Então, assim, a gente tem muita coisa. Alguns casos práticos que a gente pode aqui apresentar, algumas situações. Sorteio dos jurados. Sorteio dos jurados, exatamente. Recente decisão do STF, né, no tema 1068, sobre a execução imediata da pena, né, independente da quantidade de pena, o sujeito já ir para a execução da pena. Então temos muitas questões interessantes para o nosso segundo episódio sobre o júri. Por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal, tá? Agradecendo mais uma vez, espero que vocês tenham curtido, gostado do podcast, aprendido, né? E a gente vai ficando por aqui nesse momento, mas já convidando, já deixando vocês convidados para uma próxima etapa, para próximo episódio, onde a gente vai dar sequência ao Tribunal do Júri. Exato, pessoal. A gente agradece, como sempre, a todo mundo que nos acompanha e agradecer ao Lucas, ao Diário de Vacaria aí, e chamar vocês para o próximo episódio aí. Ó, tá imperdível. Eu tô achando que o conflito no próximo episódio vai pegar fogo. Com certeza. Forte abraço, pessoal. Um abraço.